E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Eu sou o Salles Martins e hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. Como encontrar tempo para se preparar para fazer uma seleção de mestrado em Direito. Essa é uma pergunta que muitas vezes alguns alunos me fazem e é realmente uma pergunta de $1 milhão, né? Porque o problema não é só ter tempo. O problema de ter tempo é que todo mundo tem esse problema. Não é só você que tem dificuldade de organizar seu tempo, não é só você que tem dificuldade de estabelecer um cronograma que vai implicar numa execução de trabalho adequada. E aí eu separei 4 perguntas que eu vou tentar responder a vocês ao longo dessa live e que eu acredito que vai ser útil para responder como encontrar tempo para se preparar para a seleção de mestrado. Então vamos lá. A primeira coisa é a seguinte: dá para passar numa seleção de mestrado sem ter se preparado com antecedência? Sem ter, por exemplo, se preparado por, sei lá, 1 ano ou algo desse tipo? Ou melhor, quanto tempo é necessário para fazer uma boa preparação para uma seleção de mestrado em Direito? E aí vamos lá. Essa resposta ela é muito variável, porque varia realmente de pessoa para pessoa, varia com o tempo que você possui disponível para aplicar para desenvolver um trabalho adequado, e não só isso. Varia também de acordo com a bagagem que você já possui, porque pode ser que você, durante a graduação, não tenha tido contato com desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, e isso certamente vai ser um elemento que você vai ter que desenvolver ao longo da sua preparação. Então realmente é muito variável. Respondendo objetivamente, eu conheço casos, sim, de pessoas que se prepararam meio que de última hora e conseguiram passar em seleções extremamente concorridas de mestrado em Direito. Agora, esse é o normal? Não. Esse é o comum? Não. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu peguei esse dado só da UNB, tá? Mas isso certamente se aplica para as outras faculdades, para a USP, para a UFMG, para a UFC, enfim. Se a gente pegar só a linha 2, que a UNB tem 4 linhas, se a gente pegar apenas a linha 2 de mestrado, foram mais de 150 alunos inscritos. Então, meu ponto aqui é o seguinte: os programas de mestrado estão cada vez mais concorridos. Para você passar uma seleção de mestrado em uma instituição, especialmente em uma instituição que possui uma nota elevada na CAPES, é muito difícil e fica cada vez mais difícil que você de última hora consiga desenvolver ali um trabalho que vai ser adequado. É muito mais provável que você tenha, ainda que indiretamente, construído a sua base a partir de trabalhos que você desenvolveu ao longo da graduação ou após ter se formado. Então, é muito difícil que apenas numa preparação de última hora você consiga reunir todos os elementos necessários para construir um bom trabalho, para construir um bom projeto e ao mesmo tempo se preparar para as outras fases da seleção. Então é importante você realmente reservar um tempo necessário para se preparar para fazer a sua seleção de mestrado. Não adianta, pelo menos na maior parte dos casos, o que eu percebo é que não adianta fazer o trabalho de última hora. E eu digo isso porque esse é o comum da gente, né? Nós somos brasileiros, nós somos muito acostumados a fazer as coisas de última hora. Somos advogados têm aquela ideia de que se tem prazo é para ser cumprido, então você vai levar até o último dia do prazo para fazer, mas para se preparar para uma seleção de mestrado isso não é muito bom. Então vamos lá, você pode se perguntar o seguinte: o que é preciso então para que eu possa organizar melhor o meu tempo? Essa é a grande pergunta, essa é a grande sacada. Isso é o ponto que você deve parar para tentar realmente construir. E aí, galera, é o seguinte: como eu já expliquei em outros vídeos, o processo de seleção de mestrado, ele geralmente vai se dividir em 2 fases ou 3 fases. Ele vai ter uma fase que é a apresentação do projeto, avaliação do projeto. Ele pode ter uma fase que vai ser uma fase de prova escrita, prova para avaliação de conhecimentos, e vai ter uma terceira fase que vai ser a prova oral. Então, o que acontece? O ideal é que você separe um tempo para você pelo menos ir construindo o seu projeto de pesquisa. Se você conseguir organizar a sua vida para que você consiga desenvolver o seu projeto de pesquisa, isso já vai ser muito bom, porque quando estiver próximo do edital, você já vai ter ali o projeto mais bem encorpado, mais bem desenvolvido.
E aí é que tá. Como é que você pode fazer isso? E aí são inúmeras as técnicas que a gente pode aplicar. Uma coisa que eu indico bastante é você usar uma agenda mesmo. Tem várias agendas que você pode utilizar virtualmente. A agenda do Google para mim é a melhor. Vale muito a pena porque você pode organizar todo o seu dia lá, estabelecer o tempo para cada coisa, mas você pode usar a agenda física mesmo, para quem gosta de papel. Agora, é importante você ter um controle um pouco mais cuidadoso sobre o seu tempo. A verdade, pessoal, é que a gente perde muito tempo com redes sociais, a gente perde muito tempo fazendo coisas que não são muito produtivas. Então, eu percebi que eu tinha esse mesmo problema, né? Ainda tenho, na verdade. Mas eu comecei a aplicar algumas técnicas que estão me ajudando a controlar melhor isso. Uma coisa que eu indico fortemente é que você separe diariamente um tempo específico para pensar no mestrado em Direito, para desenvolver um projeto. Você pode separar meia hora, 50 minutos, 1h30, isso não importa muito. Em muitos livros que tratam sobre hábitos, por exemplo, O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, esses livros eles costumam dizer que para você construir um hábito é necessário primeiro que você consiga fazer e executar aquele hábito para depois você se tornar bem qualificado. A ideia é a seguinte: primeiro vem a frequência e depois vem a qualidade. O que eles querem dizer com isso? A ideia é que você precisa fazer com que o hábito de escrever, o hábito de leitura, que são dois hábitos muito importantes para um bom mestrado, para você se desenvolver num mestrado em Direito, você precisa construir esses hábitos na sua vida caso você não o possua. E a melhor forma para você fazer isso, de acordo com esses livros que tratam sobre esses temas, é você fazer com que esses hábitos que você deseja se tornem o mais fácil possível. Então, a ideia é a seguinte: se você quer ler todos os dias, o ideal é que você deixe próximo de você um livro, que você crie um ambiente que possibilite você a focar na leitura. Você, por exemplo, se afaste do celular, tire os elementos que tiram a sua atenção. O ponto é o seguinte: você precisa tornar o mais fácil possível a execução desses hábitos. E aí é por isso que o tempo que você vai reservar para cada uma dessas atividades é importante. Se você, por exemplo, decidir que você quer fazer uma seleção de mestrado e que você vai se preparar para essa seleção e você vai separar 3 horas do seu dia para isso, é muito pouco provável que você consiga executar isso de maneira sustentável por 2 ou 3 semanas. É muito melhor que você, ao invés de criar esses horários muito grandes, que você quebre esses horários e crie um hábito que seja sustentável ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 semanas. É como se você estivesse num treinamento mesmo, é como se fosse um treinamento de academia ou algo do tipo. Não adianta nada você, no primeiro dia da academia, pegar todos os pesos que são os mais pesados, fazer todos os exercícios, porque no outro dia você vai estar todo dolorido e não vai conseguir ir para a academia, e aí já foi um problema. Então a ideia que eu estou propondo aqui é a seguinte: pegue um pequeno espaço de tempo, um espaço do qual você não consiga dizer que não consegue, por exemplo, 20 minutos, por exemplo, 30 minutos, e separa esse tempo do seu dia para que você possa ou ler algum texto que seja importante, que ajude você na elaboração do seu projeto de pesquisa, ou pelo menos, caso você esteja cansado na leitura, que você possa pegar esse tempo para você pesquisar o edital, para você pesquisar o Lattes dos professores. O importante é você separar um espaço de tempo no seu dia que sirva para isso. E inicialmente que você separe um espaço pequeno mesmo, 20 minutos, 30 minutos. Tem que ser algo que seja tão simples para você fazer que você não consiga não fazer. Você vai dar uma desculpa para si e dizer: ah, eu não consigo ler hoje. Pô, mas são só 20 minutos. 20 minutos não é nada em 24 horas. Aí você vai lá e lê seus 20 minutos. A tendência é que na medida que você vai fazendo isso, você vai construindo esse hábito, e na medida que você for construindo esse hábito, você vai poder ir expandindo esses tempos, e aí você sobe de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 50, e assim vai. Então, essa dica é uma dica que eu acho realmente muito boa e que
eu tenho aplicado para mim e tem sido realmente muito útil, tem sido realmente muito importante para mim na minha vida hoje, porque eu tenho muitas atribuições no momento. E uma coisa que é muito importante, é o último ponto que eu gostaria de falar aqui no vídeo, mas antes disso, se você ficou até aqui, curte o canal, compartilha com seus colegas que têm interesse em fazer seleção de mestrado, assina aí as notificações da inscrição, isso me ajuda muito aqui com o canal, porque eu produzo esse conteúdo, porque na época que eu estava fazendo seleção não tinha esse tipo de conteúdo, então a minha ideia aqui é realmente trazer algo que seja útil para você e que traga valor para você. E se estiver sendo, deixa teu like aí que vai me ajudar muito. Voltando aqui para o último ponto que eu queria dizer. Fazer uma seleção de mestrado implica que, se você entrar numa seleção de mestrado, você vai ter que ter tempo para fazer as disciplinas, para elaborar os artigos, para escrever a dissertação. Então não basta você passar numa seleção de mestrado. Você tem que passar numa seleção de mestrado sabendo que você vai ter que desprender um tempo, você vai ter que gastar um tempo da sua vida para fazer aquele negócio, para fazer essa atividade. E isso, assim como a graduação, demanda trabalho, demanda que você separe alguns momentos da sua vida para que você possa estudar, para que você possa escrever. Então, quanto antes você, que tem interesse em fazer seleção de mestrado em Direito, ir construindo esse hábito da leitura e da escrita, melhor. Então, antes mesmo de entrar na seleção de entrar no mestrado, constrói esse hábito para que você possa chegar na seleção tendo esse hábito já de maneira sustentável. Eu digo isso porque eu não possuía isso na época que eu entrei no mestrado. Eu fiz o contrário do que eu estou falando para vocês, no sentido de que como eu tinha muita coisa para fazer, eu não conseguia organizar o meu tempo de maneira sustentável e eficiente, e isso me trouxe muita dor de cabeça. Eu, por exemplo, não consegui passar de primeira nas seleções em que eu tinha interesse, porque eu não conseguia organizar meu tempo de um jeito que eu conseguisse fazer um trabalho continuado e sustentável. Eu tinha picos em que eu trabalhava muito, separava 2 semanas, 3 semanas, um mês, trabalhava bastante, mas as outras semanas eu não conseguia. Então a ideia do que eu estou falando aqui é não apenas que você construa um hábito voltado para passar na seleção de mestrado, mas principalmente, considerando que você vai passar na seleção de mestrado, basta você continuar tentando, é que você construa um hábito que seja sustentável e que lhe ajude, quando você entrar no programa de mestrado, a continuar a sua pesquisa de maneira tranquila, a continuar a sua pesquisa de maneira sustentável, garantindo que esses hábitos já vão ter sido construídos na sua vida. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês quiserem mais dicas sobre organização de tempo e coisas do tipo, me manda aí. E é isso. Qualquer coisa, conta comigo, manda mensagem no Instagram, manda mensagem por aqui. Eu tento responder sempre o mais rápido possível. Valeu, galera. Tchau, tchau.